Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A fé precisa ser fortalecida e exercitada no dia a dia, em cada dificuldade, em cada problema, em cada luta, colocando tudo nas mãos de Deus e fazendo, claro, a nossa parte. Santo Agostinho disse: entrega-te a Deus, não temas, porque se Ele te coloca na luta, certamente não te deixará sozinho para que não caias. Começa agora o Gente de Fé. Seja muito bem-vindo você na nossa sala de estar, na nossa sala da família Gente de Fé. Esse programa aqui tem essa intenção, não apenas levar as pessoas a fazerem uma experiência com os milagres de Deus. Nós sabemos, Deus é o Todo-Poderoso e Ele pode fazer o que Ele quer, mas não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é, através dos testemunhos das pessoas que chegam a esta sala, nós que estamos ouvindo e podemos dizer até saboreando o testemunho dessas pessoas, fazer uma experiência não com o que Deus faz, mas com o próprio Deus. Quem sabe um dia você também não estará sentado aqui dando o seu testemunho. Você pode mandar o seu testemunho para nós, para o e-mail produção gente de fé, tudo junto, @cançãonova.com, e quem sabe um dia você não estará aqui também conversando, testemunhando a sua vida. Como hoje eu tenho a alegria de receber a Juliana Fernandes. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, padre. Juliana, jovem, está vindo de onde, Juliana? Quem é você? Eu venho de São Miguel Paulista, da região leste. De São Paulo. Isso, de São Paulo. Sou Juliana, né, como você mesmo disse, filha de Regina e Jonas. Meus pais são separados, mas tenho 2 irmãos por parte de pai e um irmão por parte de mãe. Nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas situações que você viveu no seu físico, no seu corpo, né, que foram situações bem difíceis, mas eu fiquei sabendo que você também tem uma caminhada de fé, né, e que não é decorrência disso as coisas que você viveu, nem vice-versa. Mas você tem essa caminhada de fé já há quanto tempo? Então, eu iniciei muito, na verdade, nem jovem sou hoje, né? Iniciei quando eu era criança, sempre fui de uma vida paroquial. Apesar dos meus pais, a minha família sempre se dizer católica, mas nunca foi os católicos praticantes, né? Sempre foram aqueles católicos de batizado, missa de 7º dia. Mas eu entrei nessa aventura de querer conhecer, sempre fui muito curiosa. Então, por incentivo de alguns amigos, comecei nessa vida paroquial. E aí, fiz primeiro Eucaristia, Crisma, só que comecei a sentir uma sede de algo mais profundo. Né? A vida paroquial, para mim, era algo que já não estava dando aquelas respostas da sede em que eu tinha. E aí eu comecei a me conhecer dentro disso, vendo que os meus olhos brilhavam muito dentro das novas comunidades. E eu comecei a tentar me conhecer dentro dessas novas comunidades, né? O que era isso, o que eram novas comunidades, até mesmo porque quem vem de uma vida paroquial não conhece muito essa questão de novas comunidades. Justamente. E então, eu conheci algumas comunidades, entre elas Canção Nova, conheci uma que era referência na época ali na minha região, que era a comunidade Eterno Day, a Shalom, e por fim conheci a comunidade Eucaristós, que hoje, quando eu sou vocacionada dessa comunidade. Antes de você entrar nesta realidade do ser vocacionada, até para esclarecer para as pessoas que não conhecem, né, essas novas comunidades são novas fundações na vida da igreja, né? Por exemplo, como os nomes que você disse, Canção Nova, Shalom e tantas outras. Graças a Deus no Brasil nós temos muitas novas fundações
e que para as pessoas não confundirem, que muitas vezes não sabem nem o que é, né? São fundações que a cada tempo Deus dá uma resposta, vamos dizer assim, né? Como no tempo dos franciscanos, Deus suscitou Francisco, como no tempo de Dom Bosco, Deus suscitou Dom Bosco para fundar os salesianos, e tantas, Inácio de Loyola para os jesuítas, enfim, inúmeras fundações. Deus também continua suscitando essas novas comunidades para os nossos tempos, né? Então, como suscitou, no caso, o fundador da Canção Nova, o Monsenhor Jonas Abibes, há 40 anos atrás, e tantos fundadores que ainda são vivos, suscitou também a comunidade Eucaristós. Isso. E que você se aproximou, você conheceu, sentiu que faltava alguma coisa. Você disse aí que faltava alguma coisa na vida paroquial. Era como se, por mais que você vivesse tudo, mas faltava alguma coisa. Isso. E você está encontrando nessa comunidade. Exatamente. O tempo vocacionado, do vocacionado em si, é um tempo de descoberta, né? É o tempo de você se autoconhecer e se descobrir dentro do carisma, porque cada comunidade tem o seu carisma, né? E a comunidade Eucaristós tem o seu carisma também, como todas as outras. E então é um tempo de você se reconhecer dentro do carisma. Se você realmente se ver dentro, né? Se você faz parte desse carisma, se esse carisma realmente te completa como pessoa, como vida espiritual. Então, é um tempo literalmente de descoberta. E então, nesse tempo em que eu venho vivendo de vocacionada, venho me descobrindo dentro do carisma da comunidade Eucaristós, né? Que é ser missa para o mundo. Olha, que interessante. Esse é o carisma da comunidade Eucaristós. Ser missa para o mundo. Né? Então, como novas comunidades, nós temos o apelo de ser uma igreja em saída. E então a comunidade Eucaristós atendeu esse apelo em ser em saída, exatamente sendo missa para o mundo, né? Eucaristós. Muitas pessoas também, nós não vamos falar só disso, Certo. mas já que nós entramos nesse assunto, também é bom esclarecer. Vida religiosa, vida consagrada, não é só para padres e freiras. Eu não estou vendo você de hábito, não estou vendo você... porque as novas comunidades também têm a realidade das famílias, tem a realidade dos solteiros que não querem ser freiras nem padres, é isso também? Isso, Você quer ser freira? Não, exatamente. Você ainda não foi para esse lado ainda. Não, né? É isso. É um tempo também de discernimento, né? Nós temos um tempo de se descobrir dentro desse discernimento, de ver, né, se você é convidado a ser comunidade de aliança ou comunidade de vida, né? Que existem formas diferentes de viver o carisma, né? Formas de vida, você literalmente entrega a sua vida, você oferta a sua vida para viver literalmente da providência, né? Não necessariamente com o hábito, mas literalmente você se oferta a sua vida por inteiro. E a comunidade de aliança, você não deixa de ofertar a sua vida, mas de uma forma diferente. Você continua com a sua família, com o seu trabalho, o dia a dia, e você é convidado a testemunhar a sua vida, o carisma onde você vive, dentro do seu dia a dia, né? Que é no seu trabalho, na escola, em qualquer outro lugar. E então, é um tempo de discernimento ainda também. Que bom. Mas esse discernimento, toda essa vida que você disse, eu achei interessante quando você disse lá no começo que por mais que a tua família não fosse uma família, digamos, de assiduidade, né, de participação, mas você foi. Isso é muito interessante ouvir, por quê? Porque a experiência com Deus não depende, a nossa experiência pessoal com Deus não depende da experiência pessoal dos outros. Né? Realmente. É Deus que no coração de cada um vai suscitando este desejo por Ele. Foi isso que aconteceu com você. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu venho de um lar não muito estruturado, né? De todas as formas, né? E então muito criança eu era ainda quando os meus pais se separaram. E
Então foi um tempo muito difícil, foi mudanças muito bruscas, né? Brusca, né? Então eu saí da região norte, fui para a região leste, e então eu tive que amadurecer um pouco cedo. Deixa eu só clarear um pouquinho aqui, porque nós estamos aqui em São Paulo, estamos gravando o programa aqui em São Paulo, mas às vezes a pessoa que não está na cidade de São Paulo não tem um pouco da noção até de espaço. São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. Então, quando nós falamos de mudar de uma região para outra, é quase que mudar de uma cidade para outra. Exatamente. Continua na mesma cidade de São Paulo, porém, a região é completamente diferente, as pessoas são completamente diferentes, os lugares, enfim, é como você mudar de uma cidade. Então, você saiu da Zona Norte e foi para a Zona Leste. Isso. Isso mesmo, saí da Zona Norte, né, onde eu morava ali com meu pai e minha mãe, e alguns familiares, né, da parte do meu pai. Aí, como houve a separação, eu vim para a região leste. Sim. Então, eu vim morar com a minha avó por parte de mãe e com a minha tia. Então, tudo mudou, tudo era novo. Você veio, né, com a sua mãe? Vim com a minha mãe. Entendi. Tinha 6 anos de idade, então para mim... Mais irmãos você tinha? Não tinha, era só eu. Na verdade... Você e sua mãe? Eu e minha mãe. Então, era um mundo muito novo, então eram novas amizades, era uma nova escola, então a dificuldade veio de todos os lados, tanto dentro da escola, tanto na convivência com os novos amigos, então foi um tempo muito difícil, até mesmo para minha mãe, porque ela tinha que me deixar o dia inteiro dentro de casa, né, para poder sair, para poder trabalhar, até mesmo porque agora era só nós. Então, ela tinha que me dar o sustento, tinha que me dar o pão de cada dia. Então, ela saía para trabalhar, ficava o dia inteiro fora e eu ficava o dia inteiro trancada dentro de casa. Porque ela tinha muito medo, né, da violência, não sabia como que seria esse novo tempo para nós. Então, ela deixava, por segurança, me deixava, né, trancada dentro de casa. Então, eu ia para a escola, a perua me deixava na porta de casa, uma vizinha abria e eu ficava, né, trancada ali dentro de casa o dia inteiro até minha mãe chegar, né. Chegava lá para umas 6, 7 horas da noite, o horário que ela chegava. E esse era o tempo que eu tinha de segunda a sexta. Então, o final de semana é o tempo que eu conseguia brincar um pouco mais, conviver. E foi aí quando alguns amigos, né, da rua mesmo, de infância, né, falou que ia para a igreja, né. Para mim, tudo aquilo era muito novo. Então, obviamente, fui, a princípio, por causa deles. Eu não tinha outra referência de igreja, a não ser, vou por causa dos meus amigos. Sim. Então, eu fui por causa deles. E aí a gente começou... Isso como criança ainda. Como criança ainda. E aí a gente começou a crescer dentro da igreja, né? Então, a gente começou a ter um entendimento do que eram as coisas. Então, despertou em mim o desejo de fazer a primeira Eucaristia. E isso foi até um susto para minha família, porque da onde veio isso? Né? Então, a princípio, minha família, até mesmo minha mãe, achava que era um oba-oba de criança, né? E ela achava que isso logo ia passar. E não passou, né? Então, logo veio o desejo de fazer crisma, né? Com o tempo, eu fui também ministra da Eucaristia, fui do batismo também. Então, foi um tempo que a minha família não esperava, mas também, ao mesmo tempo, foi muito bom, porque a minha convivência dentro da igreja trouxe a minha família também para dentro da igreja. Então, depois a minha mãe veio também para dentro da igreja. Ela quis se crismar, né? Então, veio muitos frutos através disso. Mas também houve muitas dificuldades, né? Com o tempo, minha mãe falava, você está ficando meia doida, né? Você não quer sair um pouco da igreja, ir para outros lugares, né? Aquela preocupação, né? Deixa eu te cortar um pouquinho, porque assim, eu fico pensando, meus pais, minhas mães, não façam isso. Seria muito pior que seu filho tivesse uma boca de fumo. Seria muito pior se sua filha tivesse uma zona de prostituição. A igreja não deixa ninguém doido. Não é? É verdade. Eu estou dizendo assim, porque várias pessoas falam isso. Não, meu pai, minha mãe, várias pessoas que passam por aqui. Principalmente quando são mais jovens, falam isso. Minha mãe me dizia que eu estava ficando doido. Sabe o que vai deixar o seu filho doido? A droga, a bebida, a prostituição. Isso vai deixar o seu filho doido. Principalmente, não só doido, vai deixar doido e escravo. A igreja não deixa ninguém, nem doido, nem escravo. Sabe por quê? Porque Jesus é o único que nos dá tudo e não nos rouba nada. Então presta atenção, pai e mãe. Puxar a sua orelha. Não fale isso para os seus filhos.
porque a pior coisa que você pode dar para eles é dizer que eles estão ficando doidos porque eles estão na igreja. Mas nós vamos continuar conversando, Juliana, e essa conversa, claro, como eu disse já no começo do programa, terão algumas situações um pouco complicadas. Nem sempre foi tudo tranquilo na sua vida. Mas eu termino colocando para você uma pergunta. O que te atrai para Deus? Ah, me atrai a música, me atrai isso, atrai aquilo. São todos pretextos. Deus suscita no coração de cada pessoa a vontade de estar com Ele. Abra as portas do teu coração. Deixa Jesus colocar isso. E Ele vai te chamar para pertinho dele. Não saia daí, daqui a pouquinho nós voltamos com Gente de Fé. Sempre é bom nós fazermos essa pergunta. O que me atrai para Deus? A Juliana disse que o que atraiu no início foram os amigos, foram o ambiente que você estava, que proporcionava isso. Mas conforme você foi indo, o próprio Deus foi suscitando no teu coração o desejo de fazer a primeira Eucaristia, o desejo de ser crismada, e assim sucessivamente, como nós falamos também no primeiro bloco, inclusive hoje de estar num caminho de discernimento vocacional na comunidade Eucaristós. Mas aconteceram algumas situações que, não vou dizer que colocaram a sua fé em crise, mas que colocaram a sua vida em risco. O que aconteceu? Exatamente. Em 2014, eu entrei na aventura de querer morar sozinha. Até então eu morava com a minha mãe, já tinha o meu irmão e já tinha também meu padrasto. E então me formei, né, faculdade, tudo. Você fez o quê? Eu fiz designer gráfico. E aí eu falei assim, vou morar sozinha, até mesmo porque eu morava na região de Guarulhos, já tinha mudado de novo, né? Saiu da Zona Leste, foi para Guarulhos. Foi para Guarulhos. Aí mudou de cidade mesmo. Aí mudei de cidade mesmo. E então eu queria estar mais perto da paróquia, na época eu ainda frequentava a paróquia. Queria estar mais perto das missões, onde eu participava, tudo dentro da paróquia. E então eu me aventurei a ir voltar para a região leste, onde eu morava, o bairro onde eu cresci. Então, né, muito difícil para minha mãe essa situação, mas ela não me impediu e permitiu que eu fosse viver essa aventura. Então eu mudei. Alguns amigos me ajudaram nessa mudança, mudei. Tudo certo, um final de semana. E ao terminar essa mudança, os meus amigos que me ajudaram nessa mudança foram embora. E logo em seguida que eles foram embora, eu comecei a sentir dores abdominais muito fortes. No mesmo dia da mudança? No mesmo dia. Comecei a sentir muitas dores, e eu não sabia mais de onde era tanta dor. Então eu larguei minha casa toda bagunçada e deitei. Para poder ver se era um cansaço, o que era, achei que até mesmo que era fome, tentei comer alguma coisa e não consegui. E foi ficando um pouco mais noite, foi caindo a noite e começou a ficar muito mais forte. Então comecei a ter algumas consequências de vômito, de pressão que baixava, né? E um pouco de tontura, comecei a sentir um monte de mal-estar. Ao ponto de eu não conseguir mais ficar aí na minha casa e ter que ir a um hospital. Então eu fui sozinha mesmo até um hospital, um pronto-socorro mais próximo, que na época era público, eu não tinha convênio nem nada disso. E eu fiz alguns exames lá, né? Demorou um pouco para me atenderem, mas consegui fazer alguns exames de sangue e tudo. E demorou muito para sair o resultado dos exames, o hospital público estava lotado. E quando saiu o resultado dos exames, eu estava com uma infecção muito alta. E o médico não queria me liberar para ir para casa por causa dessa infecção. Só que eu estava sozinha. Minha mãe morava na região de Guarulhos. E eu morava sozinha. Então eu tive que ligar para minha mãe, aí minha mãe veio e conversou com o médico, tudo. Aí o médico explicou para minha mãe que eu estava com uma infecção muito alta, que ele não sabia o porquê e que aquilo não era normal, eu precisava me internar urgentemente. E as dores continuavam. E as dores continuavam. Aí a minha mãe falou, não, tudo bem, então vamos internar.
Só que aí ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos esperar mais um resultado de um outro exame que ia sair no dia seguinte. Para a Juliana não ficar no corredor do hospital, eu vou permitir ela ir para casa, depois ela voltar. Então, minha mãe me levou para casa dela e eu voltei no dia seguinte para poder pegar o resultado de um outro exame para realmente confirmar se era preciso uma infecção, porque o médico ele sabia que eu ia ficar literalmente no hospital público, eu ia ficar num corredor, não tinha um quarto, alguma coisa para eu ficar um pouco mais... Não tinha um leito. E aí voltamos no dia seguinte e realmente a infecção estava maior ainda no outro exame. E a médica que me atendeu falou assim, realmente, mãe, não tem condições, vamos ter que internar. E aí eu internei, fiquei ali realmente no corredor de um hospital. Como eu era maior de idade na época, não podia ficar com acompanhante, então minha mãe precisou ir embora. E eu fiquei lá, né, naquele castelo de horror, que é um hospital público num corredor. Isso é vergonhoso, né? Deixa eu abrir um parêntese aqui, porque é vergonhoso a atual situação da saúde pública em muitos lugares. E nós não estamos falando de uma cidade interior, que poderia ser uma condição até pior, né? Como nós sabemos que tem. Aqui eu chamo a atenção, sim, às autoridades. Será que as autoridades públicas, se sofrem algum tipo de enfermidade, vão depender da saúde pública? Ou será que cada um destes tem o seu plano de saúde e são tratados nos melhores hospitais do Brasil? É muito sério. E aqui eu chamo a atenção porque não é somente a falta de verba, mas infelizmente nós sabemos de tanto desvio de verbas que tem. O Brasil é muito rico. O que falta para o Brasil são pessoas honestas que saibam lidar, saibam olhar para o outro, não como alguém que eu posso me aproveitar dele, mas com alguém que é um semelhante a mim, não vou nem dizer de irmão, porque para quem não acredita, para quem não tem fé, o outro não é um irmão, mas é um semelhante. Como é que eu posso deixar esse semelhante nas piores condições, como a Juliana se encontrava em uma situação de uma infecção que ainda não tinha nem sido descoberto o que era, ficar no corredor de hospital? Isso é uma vergonha para o nosso país. E uma vergonha para você, que é a autoridade e que deveria, por ter sido colocado aí, estar fazendo o mínimo de cuidar do povo que te colocou aí. Juliana, continue. E então, para poder investigar melhor essa infecção que estava muito alta, eu comecei a fazer baterias de exames. Fiz vários tipos de exames e isso já dava dando quase uma semana. E eu ali naquele hospital público, como a infecção era na região do abdômen, então eu tinha que ficar de jejum, porque não se sabia o que era, se era algo alimentar, o que era. Então eu literalmente fiquei de jejum no soro, sem poder comer nada e nem beber água. Porque além de... Quantos dias? Eu fiquei uma semana. Isso sem descobrir sem o que descobrir era, o que era, sem sem nada, sem me alimentar, sem nada, só no jejum e no soro que me hidratava e o antibiótico que combatia a infecção. E as dores também E aí as dores pararam por causa do antibiótico. E eu continuava a fazer todo o tratamento, todos os exames e nada de descobrir. Todos os exames saiu o resultado de um exame e não dava nada, outro exame e não dava nada. Por fim, com muita dificuldade, conseguimos marcar uma tomografia, porque no hospital público existem filas para poder se fazer uma tomografia, porque é um exame que dá uma precisão muito boa naquilo que precisa ser encontrado. Então, a procura é muito grande. E mesmo você estando internada, ainda assim, existe uma fila. Mas, acho que por graça divina, consegui fazer uma tomografia e aí logo veio o resultado da tomografia, e quando veio esse resultado da tomografia, a médica já veio às pressas com o resultado e pegou e falou, olha, Juliana, você está com apendicite num estado muito grave, e já te deu algumas consequências, né? Começou a vazar líquido
né? Deu um derrame preolar, que é água em toda a região do meu abdômen. E nós não sabemos literalmente como está aí dentro, mas você tem que subir para o centro cirúrgico agora. Meu Deus. E aí eu não tive reação, não tive o que fazer e então vamos. Minha mãe estava comigo porque durante o dia minha mãe podia ficar, ela só não podia passar a noite. E ela estava comigo e então subimos correndo para o centro cirúrgico. Minha mãe já estava em crise, já não sabia o que fazer, o que pensar. Mas eu estava em paz, confiei em Deus e fui. Todas as pessoas dizem que a apendicite, quando ela estoura, né, supora, né, eu acho que é isso a palavra certa, é morte na hora. Justamente. E eu fiquei uma semana com ela estourada, já estava perfurada, na verdade. E o antibiótico silenciou tudo isso, então minha apendicite ela foi silenciosa. Graças a Deus fiz a cirurgia, mas antes de fazer a cirurgia, a médica me deu toda a realidade do que poderia acontecer. Né? Ela disse, olha, você pode futuramente ter a precisão de ter aquelas bolsas, né, que você tem que andar com ela, aquela bolsa onde sai toda a parte das suas fezes, da urina, né? Colostomia. Isso. Pode ser que você tenha que ficar com ela, pode ser que você tenha outras sequelas que a gente não sabe dizer ao certo, porque realmente está muito grave. E não vai ser uma cesariana, aquela simples, com pequeno corte. Vamos ter que fazer realmente um corte grande, então não se assuste. Se assuste com a quantidade de pontos que você tiver na sua barriga, porque realmente nós vamos ter que abrir e limpar tudo. Então, fizemos essa cirurgia, demorou um pouco. Eu demorei um pouco também para voltar da cirurgia, para voltar da anestesia. E então, o tempo que eu fiquei ali para poder acordar da anestesia, a médica foi conversar com a minha mãe, que estava na sala de espera, né, ansiosa por notícias. E a médica, ao chegar na minha mãe, pegou e falou assim, olha mãe, a senhora acredita em milagre? Aí a minha mãe, né, já entrou em plantos, né, e ela pegou e falou assim, sim. Ela falou assim, pois a sua filha é um milagre. Porque mais um minuto que a gente demorasse para fazer a cirurgia, você estaria neste momento preparando o velório da sua filha. E ela literalmente falou essas palavras para minha mãe. Que na mesma hora, né, começou a agradecer a Deus, começou, né, a agradecer os amigos também, porque por graça de Deus eu tive bons amigos que fizeram muitas orações, jejum, penitência, para que descobrisse e para que minha recuperação também fosse uma boa recuperação. Só que depois da cirurgia, como ela foi uma cirurgia complicada, eu demorei muito para poder ter alta. Então, ainda fiquei mais 2 semanas no hospital ainda. Fiquei ainda para poder, porque a infecção ainda estava alta, porque a água que vazou, ela me deu muitas infecções, me deu bastante. Então, o tempo de controlar, tinha que tratar, tinha uns pontos, tinha que ter um cuidado maior dentro disso. Conseguiu retirar toda a água, Conseguiu, porém, a infecção o que ainda estava ela fez lá. continuava lá. Estava lá. Então, tinha que combater ainda com medicação, que em casa eu não ia conseguir combater. Você viveu isso, teve mais coisas ainda. Sim. Né? Mas com certeza você, como você disse, teve gente que rezou, teve gente que fez penitência, jejum. E essas pessoas também querem estar aqui agora, falando com você. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo quando a gente se esconde. Acho que essa música resume um pouquinho da nossa amizade. A Juliana, assim, ela entrou na minha história e acredito que eu entrei na história dela de uma forma tão simples e tão sublime que dificilmente vamos conseguir descrever, né? A gente se conheceu através de amigos comuns e partilhamos de muitas coisas, né? O mais importante de tudo é quando a gente não se esquece da existência um do outro, né? No partir do pão, no sofrimento, na dor, quando a gente se esquece de que existe algo que é só meu
e a gente passa a viver o que é do outro. A gente se encontrou aí, né? A nossa amizade ela foi se tornando cada vez mais alicerçada. Isso independente, porque nem sempre estamos juntas, né? Mas quando estamos de verdade, estamos vivenciando, estamos amando, estamos correndo atrás, né? Estamos abrindo mão muitas vezes o nosso sossego para vivenciar com o outro, né? Isso é amor, né? Aquilo que Jesus nos pediu, é aquilo que Deus nos pede constantemente. E o que eu tenho a dizer é tão... Não daria para deixar nesse vídeo, mas um beijo, Ju. Tamo junto. Essas são as amigas, uma delas que entram na nossa vida e nos ajudam principalmente nesses momentos de dificuldade, né? Até mesmo sem saber a gravidade, mas quando se unem, quando tem uma intenção comum e bate insistentemente na porta do céu, Deus vai ouvir. E foi isso que aconteceu, né, Juliana? Com certeza, com certeza. Todos os amigos que eu tenho, eu dou rendo muitas graças a Deus, porque realmente todos eles me aproximam mais de Deus. E a Cleide, né, que apareceu no vídeo, ela é uma dessas pessoas que me aproximam mais de Deus. É através dos seus cuidados, através dos seus conselhos. E no momento das minhas enfermidades, né, que foram mais de uma, ela estava lá, né, pronta a ser mais para mim, pronta para me amar, para me cuidar, até mesmo cuidar da minha família, né? Ela cuidava também muito da minha mãe, ajudava muito, cuidou também um pouco da minha avó, que também estava sempre ali comigo nos momentos das enfermidades. Então, todos os meus amigos sempre tiveram esse carinho comigo, né, de me amar e me amar com tudo, né, verdadeiramente com tudo. E eu só posso agradecer, né, por Deus me dar esses presentes, né, porque existem amigos e amigos. Tem aqueles amigos que te deixam longe de Deus e aqueles que te aproximam mais de Deus. Mas Deus me deu os melhores, né, eu posso dizer que Deus me deu os melhores. E você disse aí, as minhas enfermidades, como se essa não bastasse. Mas as outras nós vamos conversar no próximo bloco, mas eu gosto de provocar sempre você que está me acompanhando agora com isso. Não é porque nós temos fé que a dor, o sofrimento e a enfermidade não vão bater na nossa porta. Só que tem uma diferença. Uma coisa sou eu passar tudo isso sozinho. Outra coisa sou eu passar tudo isso na certeza de que Deus está ao meu lado. Como é que você tem passado? Todas as coisas que te acontecem. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta com mais gente de fé. Quando tudo parece que está caminhando bem, sempre existem algumas coisas que testam a nossa fé. Existem sempre situações que nós não esperamos, como uma enfermidade, por exemplo, e estas sempre chegam de surpresa, colocando em risco, inclusive, a nossa vida. Como aconteceu com você, Juliana? Você viveu tudo isso, ficou ali naquela fila de espera, naquele corredor, aconteceu a cirurgia, a recuperação, como você disse, foi muito longa, né, digamos assim. Mas parou por aí? Não. Infelizmente ou felizmente, não. Depois que eu tive alta, comecei a ter minha vida normal. Comecei aos poucos voltar à minha rotina. Uhum. Só que depois de 6 meses, após essa cirurgia, eu voltei a ter as mesmas dores, os mesmos sintomas. E isso me assustou muito, porque a apêndice é um órgão que praticamente todos nós temos. Ela não serve para nada, para falar a verdade. Mas quando ela inflama, ou quando ela
é perfurada, a cirurgia retira esse órgão, então nós não temos mais. E conforme eu fui sentindo as mesmas dores, a barriga começou a ter aquela extensão, né? Começou a dar uma esticada. Os mesmos sintomas que comecei a sentir, fui ao hospital, mas comecei a ficar preocupada, porque como posso ter os mesmos sintomas sendo que eu não tenho mais apêndice? Então, voltamos a fazer exames, voltamos a investigar e descobri que eu estava com brida. Que é isso? Brida é obstrução intestinal. Quando o seu intestino ele não circula bem e ele dá um nó, e então ele não permite a circulação e ele dá má cicatrização e várias aderências em toda a região do seu abdômen. Deixa eu perguntar uma coisa. Isso foi decorrência da cirurgia ou era realmente isso que você tinha antes? Isso foi decorrência da minha cirurgia. Porque antes eu não tinha nada, só tinha apenas a apêndice realmente, que foi retirada e pronto. Só que a brida, ela acontece muitas das vezes em casos de pessoas que fazem cirurgias na região do abdômen. Entendi. Então, foi decorrência da cirurgia em si. Da cirurgia. Isso. Mas é uma decorrência comum da cirurgia ou foi uma irresponsabilidade médica? Na verdade, existem casos que realmente acontecem, não uma responsabilidade médica. Existem organismos e organismos. Não é uma decorrência da cirurgia literalmente mesmo. uma decorrência. Pode acontecer ou pode não acontecer. Entendi. E a brida ela pode acontecer uma vez, 2 vezes ou nunca acontecer, depende de cada pessoa. Infelizmente, eu acho que eu fui meia premiada, aconteceu comigo 6 vezes. Então, eu tive fora a cirurgia... O normal 2, 3 vezes. Eu tive 6. 6 internações, porque cada brida que eu tinha, cada obstrução intestinal que me ocorria, eu tinha que correr para o hospital e ficar internada, mais ou menos no prazo de 1 semana, e o procedimento é sempre medicação, diretamente na veia, e o dreno. Entendi. É colocado um dreno em você, que é para poder tirar todo o líquido que existe na região do seu abdômen. Como se você estivesse entubada. Como se eu estivesse literalmente entubada. Que é um sacrifício, né, uma coisa muito horrível de se colocar. Sim. Então, todas as vezes em que eu precisei ficar internada, eu tive que colocar esse dreno. E isso aconteceu 6 vezes. E na última vez, aconteceu no período do final do ano. Era ano novo, ia ser ano novo. Na época ainda era de uma paróquia. Nós tínhamos um ministério de dança. E o nosso ministério tinha sido convidado para fazer uma apresentação de final de ano, né, para poder encerrar o ano. Então, nós estávamos nos preparando com ensaios e tudo mais. Então, o ano novo eu sempre passava com os amigos. Natal sempre com a minha mãe, tudo. E ano novo sempre passava com os amigos. Que era uma forma também de agradecer pela presença deles, que é a minha segunda família, sempre foi. Então, eu ia passar na casa da Andréia. E a minha mãe tinha ido viajar, ela tinha ido para uma colônia de férias na praia com o meu irmão, meu padrasto, e minha avó tinha ido para a casa da minha tia. Tava tudo certo, tava ali programando na correria do ano novo, no dia 31, correndo para cima e para baixo, vendo roupa, figurino, né? Vendo como que ia ser a questão de passar o ano novo, que eu ia passar na casa da Andréia, depois eu ia visitar a Cleide, né, ia passar também um pouco na casa dela. E então estava tudo programado. Só que quando chegou na parte da tarde, no dia 31, eu voltei a sentir as mesmas dores. Antes de você falar, a Andréia quer falar com você. Olá, que alegria poder partilhar neste tempo um pouco da Juliana, quem é a Juliana para mim. Juliana na minha história é uma grande primavera, é uma grande amiga, um grande presente mesmo de Deus. Alguém que está na minha história há pouco mais de 3 anos e a partir desse tempo vem tornando a minha vida muito melhor, muito mais feliz, muito mais inteira. Alguém que já tive a graça de partilhar e participar de tempos muito felizes, mas também de tempos muito difíceis, né? Tempos de enfermidade, tempos de dores, tempos aí de hospital que não foram fáceis, né? Tempos que ela precisou passar aí, Réveillon, aniversário.
infelizmente, hospitalizada, né? Mas Deus sabia e sabe de tudo aquilo que era preciso ser vivido. Em tudo aquilo, Deus nunca deixou de sustentá-la, né? De dar a ela aquilo que remédio nenhum era capaz de dar. E a Ju é esse grande milagre de Deus, né? Em uma das consultas que eu pude acompanhá-la, um médico disse que o tipo de complicação que ela havia tido era muito raro, mas as pessoas sobreviverem, né? Que 1 em 1 milhão sobrevivem a esse tipo de enfermidade. E que o fato dela estar viva era de fato um grande milagre. E hoje nós podemos palpar, né? Tocar aí com as mãos, com os olhos e com o coração esse grande milagre que é a vida dela. E agradecer mesmo a Deus, porque em cada internação, em cada tempo difícil, Deus foi o remédio, Deus foi a cirurgia maior, né? Deus foi aquele que fez o que médico nenhum poderia ter feito. E eu agradeço a Deus, né? Por poder ter estado ao lado dela nesse tempo e poder tocar com as mãos este grande milagre que é a vida dela. Alguém que eu amo muito, alguém que eu tenho muito orgulho de ser e de poder dizer que é uma grande amiga. Tá aí a Andréia, essa que você estava Isso. na casa dela, Isso, e ela disse uma coisa ali, 1 em 1 milhão? exatamente. Então eu estou diante de um milagre? Sim, certeza. Certamente sim. Ela me socorreu muitas das vezes, né? A Cleide e a Andréia são as pessoas que mais me socorreram nas minhas idas e vindas no hospital. E nesse dia do Ano Novo, a Andréia foi quem me socorreu. Ela literalmente me entrou dentro da minha casa, eu estava jogada no banheiro mesmo, sem forças nem para andar. Eu estava com muito vômito, sem força nenhuma, e ela que me socorreu, me levou até o hospital. E fiz muitos exames, tudo, e quando o médico pegou os meus exames e viu as minhas decorrências, ele falou exatamente isso, o que ela disse no vídeo. Pessoas em 1 em 1 milhão, em vários casos, em tantos anos que eu tenho como médico, em pessoas em quadros que eu peguei de pessoas que tiveram apendicite no quadro dela, nunca sobreviveram. Ele mesmo falou, estou também diante de um milagre. E ele até falou assim para ela, que ela não comemore o aniversário dela no dia do nascimento, e sim nesse segundo nascimento, que foi a cirurgia dela. E então, literalmente, eu acredito que eu seja um milagre. Eu acredito muito nisso, assim, que Deus me amou dessa tal forma que me deu uma segunda chance, uma nova data de nascimento, né? E então, mas houve a necessidade de me internar. Fiquei internada novamente no Ano Novo. Fiquei muito triste, porque eu ficaria internada numa data que era muito importante, né? A virada de ano é um tempo reflexivo, onde a gente sempre pensa em tudo aquilo que a gente viveu no ano. Muitas vezes a gente reflete aquilo que a gente quer viver no ano que vai vir. A gente quer agradecer, louvar a Deus por tantas graças. Eu já tinha vivido naquele ano outras internações, então não estava meio que no meu coração e nem nos meus pensamentos que eu teria que ficar ali novamente. E por eu ser maior de idade, eu tinha certeza que eu não teria acompanhante. Então, no meu coração, eu já ia ficar sozinha no leito de um hospital, numa data que todo mundo estaria celebrando, onde eu ia escutar os fogos dentro de um quarto e de jejum, porque todas as minhas internações eu sempre fico de jejum. Eu nunca posso comer nada, né? Então, eu falei, meu Senhor, todo mundo vai estar, né, ceiando com a sua família ou amigos, né? Eu queria estar contigo, eu queria estar na missa, eu queria viver aquilo que eu me programei para viver, né? Que estaria ali fazendo aquela apresentação de dança, celebrar com os meus amigos, que é a minha segunda família, e de repente tudo veio abaixo, né? Tudo desmoronou. E a Andréia foi a pessoa que deu a entrada na minha internação. Só que ela não poderia ficar comigo, uma porque eu era maior de idade, outra também porque ela tinha que dar sequência também à nossa apresentação, porque ela também fazia parte do ministério. Então ela teria que correr com as coisas, ver como que ficaria. Então foi tudo muito, muito corrido, muito conturbado, mas aí Deus me amou novamente.
E então me deram um quarto, um leito. Já tinha convênio nessa época, então me deram um quarto, que era um apartamento, então eu poderia ali ter um acompanhante. Então eu já não passaria o ano novo sozinha. Então a Cleide foi a pessoa que se prontificou em passar o ano novo comigo, né? Então ali já foi amor, né? Ali já foi literalmente um amor muito grande, porque ela renunciou estar com a família dela, ceiar com a família dela, renunciou até mesmo a questão da comida em si, a ceia em si, para estar comigo. Porque apesar de ela ser minha acompanhante, ela não tinha direito de um acompanhante. Então ela não teria ceia, não teria comida, ela não teria nada. No máximo ela teria um copo d'água. E foi literalmente o que ela teve, um copo d'água. E são coisas boas de serem ditas e mostradas, né? Então, mostra a Cleide que está ali, ó. Pode mostrar lá, ela está ali, né? Porque ela quis estar no vídeo, mas ela também acompanhou aqui a Juliana na gravação do programa. Deus abençoe você, viu? Eu não sabia dessa parte, né? Foi de 2016 para 2017? Isso. É? Então, o seu ano começou muito bem, viu, Cleide? Que Deus abençoe você. E eu fico pensando, até porque nós teríamos outras e tantas coisas, porque decorrência a isso, você também teve depressão, síndrome do pânico e tantas coisas que nós não vamos ter tempo para falar. Mas enquanto a Andréia falou e o médico disse isso, o que será que Deus quer de você, te dando mais uma chance? Exatamente. Eu creio que todas as pessoas que passaram por mim dentro do hospital ou fora do hospital, enfermeiros, médicos, todo mundo falava que Deus tinha um propósito muito grande para a minha vida. E eu creio muito nisso, que Ele tem um propósito muito grande. E hoje eu estou nessa descoberta, né, do que Deus quer realmente de mim, o que eu posso fazer com a minha vida para agradar a Deus, porque eu creio que Ele insistiu em mim porque Ele tem um propósito nisso. Claro. E hoje, para falar a verdade, eu não sei concretamente o que Ele deseja, mas que a minha vida, que ela literalmente ela possa ser uma sublime ação de graças. Posso te ajudar um pouquinho a esclarecer? Claro. Frente ao próprio ministério sacerdotal, a gente encontra muitas situações de que Deus teve intervenções claras de Deus na vida das pessoas. Eu até gosto de dizer que Deus realiza milagres e nos dá curas. Ou seja, Ele nos dá a cura porque exige de nós também a nossa parte de receber. É como se Ele tivesse te feito um vestido e te dá um presente, mas é você que tem que vestir, essa é a cura. Mas no seu caso não foi uma cura, foi um milagre, onde realmente não tinha, se o médico vai dizer isso, 1 em 1 milhão, é que realmente foi um milagre. Mas eu tenho certeza que o sonho de Deus é, antes de tudo, que você seja eternamente grata a Ele. E a sua gratidão se manifestar em santidade. Não fique pensando que Deus vai te pedir inúmeras outras coisas. Não. Deus quer que você seja santa e que essa santidade seja vista por tantas outras pessoas para dizer a estas pessoas: é possível e é muito bom. Deus não tem outro plano para nós. Deus quer que um dia todos nós estejamos juntos com Ele. E isso será somente possível se vivemos a santidade aqui. Deus te deu uma chance para você mostrar isso. A sua gratidão. Porque quando Ele quer, Ele pode. Mas essa gratidão que se manifesta e que se deverá manifestar em santidade nas pequenas coisas. Não foi à toa que Ele te chamou lá, como pequenininha ainda, numa família, como você bem disse, sem estrutura, né? Não foi à toa que, pelo seu testemunho, você foi arrastando a sua família já, né? E eu tenho certeza, até pelo testemunho das suas amigas,
quanta gente deve ter contato com você e tocar neste Deus que pode. Muito obrigado por ter vindo. Vamos deixar aqui as reticências para daqui uns 3 anos você voltar ao programa e dizer o que aconteceu nesses 3 anos, se você realmente se encontrou na vontade de Deus. Você já se encontrou na vontade de Deus? Não é outra que um dia você esteja com Ele no céu. Mas para isso, é preciso trilhar um caminho de gratidão e santidade. Este e todos os outros programas você pode também acompanhar no Canção Nova Play, o canal da Canção Nova no YouTube. Deus abençoe você. Juliana, Deus te abençoe. E muito Amém, obrigado Padre. por ter vindo. Obrigada a eu. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.